Olá, gente. Tô aqui ao vivo, né, no estúdio da Vibe Mundial, aqui na Avenida Paulista. Quero dizer a vocês que quem quiser, no segundo bloco, para quem já conhece o programa, né, a gente vai bater um papinho no primeiro bloco e no segundo bloco eu vou atender vocês, né? Eu tô com o jogo de búzios aqui, a vida é cercada de mistérios e a gente precisa ter muitas vezes a gente tem muitas dúvidas, né? A gente passa pela vida querendo saber tudo, querendo saber para onde a gente está indo, o que vai acontecer, o que está acontecendo. Então o jogo de búzios pode te ajudar. O telefone aqui do estúdio é 0 operadora 11 3171 0221, 0 operadora 11 3262 4490. E também estou na live do Facebook, para quem quiser estar entrando por lá, né? Nome completo, data de nascimento, e aí a gente já vai poder estar atendendo você por lá também. Peço a vocês que compartilhem, deem seus likes, que é importante para nós, né? Essa interação faz parte do nosso trabalho. A gente não faz sozinho, a gente precisa sempre do outro, a gente precisa sempre estar interagindo com o nosso próximo, né? Com tudo que a gente faz, porque a palavra tem muita força. A gente sempre ajuda o outro quando a gente fala, e principalmente de vida, de espiritualidade, de Deus. Vou fazer aqui uma passagem bíblica para a gente entrar no nosso programa de hoje. Mas antes é necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração. Lucas 17, versículo 25. Hoje eu quero falar sobre rejeição. Quando a gente fala de rejeição, a gente só pensa na rejeição da família, né? Do pai, da mãe, quando a gente nasce e quando a gente entra numa família que a gente não escolhe e de repente a gente se vê numa situação complicada, as pessoas levam isso para o resto de suas vidas, né? A gente acaba absorvendo tudo isso. Mas existem diversos tipos de rejeição. Eu não sei se vocês sabem, a gente às vezes quando trabalha num emprego e a gente está bem e de repente a gente leva um susto e é mandado embora. A gente se sente rejeitado, né? Aquilo inconscientemente você fica guardando para você guarda aquilo, você fala, mas eu não sei o motivo. Eu queria descobrir por quê. Quando você tem um relacionamento que não é priorizado, você não é priorizado na vida do outro, que às vezes você está na vida do outro, mas o outro não te prioriza, você também se sente assim. E você vai se machucando, você vai guardando aquilo para você. E também, muitas vezes, até mesmo quando alguém te trai, né? Você fala, mas por quê? Eu dei o meu melhor, eu tentei dar o meu melhor, eu sempre fiz o melhor que eu tinha de mim para o outro. E não consegue entender por que o outro não te viu, não viu o que você tinha de melhor. E muitas vezes, quando a gente tem essa coisa da rejeição, esse sentimento, a gente inconscientemente, a gente vai guardando isso dentro de nós. E a gente comete erros, porque quando você está numa outra relação, ou quando você está num outro emprego, ou quando você começa uma vida em certas circunstâncias, em certas situações, em alguns momentos você vai ter aquilo aflorado dentro de você. E tem umas pessoas que guardam tanto isso, que passam a querer sempre agradar o outro, né? Essas pessoas, elas fazem questão de não viver quem elas realmente são para agradar o outro, porque elas têm medo de uma rejeição. Então elas não querem só dar o melhor delas na parte do sentimento, mas elas também querem, existe aí uma autoafirmação de tentar sempre ser o melhor na vida do outro. Você quer agradar sempre, você quer que o outro esteja bem sempre, porque você tem medo de ser rejeitado, você tem medo de que o outro não te reconheça, você tem medo que o outro não te enxergue. Isso acontece muito, gente. Então, quando a gente fala de espiritualidade, a gente tem muito medo da espiritualidade por esse motivo. Porque inconscientemente você vai guardando as coisas, né? Você vai deixando tudo guardadinho dentro de você. E isso vai aflorando na tua vida, né? Isso vai trazendo, em alguns momentos, grandes perturbações, porque você entra num relacionamento, você quer ser a melhor pessoa que aquela pessoa já conheceu. Você quer agradar de tudo quanto é jeito aquela pessoa. E aí você começa a deixar de ser você mesmo. Você abre mão de muitas coisas que você até então não imaginava abrir por causa de um relacionamento, de medo de uma rejeição. A rejeição ela não te pega só quando você é jovem.
A rejeição, ela não te pega quando você sofre um bullying na escola, né, no colégio. A rejeição, ela não te pega só ali. A rejeição, ela vai te pegar em algum momento da sua vida, com algumas pessoas que não conseguem olhar para você e reconhecer o que você tem dentro de você. Você às vezes dá o melhor para as pessoas e você sente que as pessoas não conseguem enxergar o que você tem de melhor. Isso entristece muito a gente, né? A gente precisa saber lidar com esse sentimento que fica guardadinho dentro de nós. A gente precisa saber lidar com aquilo que fica adormecido. E você vai guardando, você não sente. Mas você vai tendo aquela situação de você, em alguns momentos, parar e falar: por que fulano fez isso comigo? Por que eu fui maltratado? Por que houve uma traição? Né? Por que essa pessoa me traiu? Eu tentei ser o meu melhor, eu dei o meu melhor, eu estou inteiro na situação, eu estou inteiro nas coisas. Né? Mesma coisa é um emprego. Quando você pede um emprego e você não espera que você dá a sua vida pelo emprego, você se dedica por inteiro nas coisas e você não tem resposta, ninguém consegue te enxergar, a gente se sente rejeitado também. Então a rejeição, ela é uma coisa muito séria, mas ela te pega em alguns momentos da sua vida. E a gente tem que aprender a saber lidar, porque nós temos que valorizar o que nós temos dentro de nós. Nós temos que olhar para dentro de nós, porque o erro muitas vezes não está em nós. Né? A situação que a gente vivencia não está no que a gente pratica, ou a forma que a gente enxerga, ou a forma que a gente faz as coisas, e sim, muitas vezes naquilo que as pessoas nos dão de resposta. As pessoas podem dar as respostas que elas quiserem para você. Então, quando você fala com as pessoas, né, sobre o caminho, sobre o destino, aí a pessoa fala assim: pai, mas eu tenho uma coisa comigo que as pessoas não conseguem me olhar. As pessoas, eu me sinto tão rejeitada pela vida, parece que nada acontece. E quando acontece, pai, as pessoas, elas não sabem o que eu tenho dentro de mim para dar, porque tem pessoas que são verdadeiras pedras preciosas, né? Elas dão o melhor, elas querem ver o outro bem, elas querem ver o outro feliz. E muitas vezes você não consegue tocar o coração do outro. Você não consegue fazer com que o outro te reconheça. Você não consegue fazer com que o outro te enxergue. Isso é muito triste, é duro. Gente, a gente se fortalece de amor. Muitas vezes a gente precisa do amor do outro. E a gente quando dá amor, a gente sempre espera algo em troca, né? A gente nunca espera que o outro nos dê a rejeição ou nos dê uma porta fechada, ou nos critique por a gente ser quem realmente a gente é. A gente sempre espera o melhor das pessoas. Mas nós temos que estar preparados para tudo nesta vida. E nós temos que, inconscientemente, porque é uma coisa que às vezes não está consciente, né? Na hora que acontece a coisa, você aceita porque não tem como mudar. Né? Você aceita uma demissão, você aceita uma traição de um relacionamento, porque você não vai ter como mudar isso. Você às vezes vai sair machucado da história, mas não vai mudar o que aconteceu. E você vai se sentir rejeitado na vida do outro. Ou quando você tem um relacionamento que a pessoa prioriza estar com determinadas pessoas, mas não está com você. É querer estar numa sintonia diferente daquela que você poderia estar com aquela pessoa, com tudo que você oferece para aquela pessoa. Isso machuca muito. E aí acontece demais, gente. Não acontece hoje, isso de vez em quando com as pessoas. Acontece quando você dá a cara a tapa. Quando você vai viver, é que a gente vê que a gente está exposto a tudo. Então tem pessoas que vão absorvendo isso. Então quando elas encontram o amor, depois que elas passaram por um processo de rejeição, elas querem mostrar para o outro o que elas têm dentro delas. Elas precisam se afirmar para o outro, né, o tempo todo, que elas são as melhores pessoas, que ela tem felicidade de estar com aquela pessoa. E nisso você acaba errando. Nisso você acaba pecando novamente. Por que você peca? Porque você está dando para o outro a chance dele não te enxergar. Porque quando a gente dá tudo de uma vez, ou quando você se entrega, né, entrega aquilo que você tem de melhor, de mais precioso na sua vida, que é o teu amor, você precisa saber em que terra está pisando. Você não pode pisar no desconhecido e entregar tudo o que você tem, porque você vai ficar sem nada e vai ficar com as feridas. A gente acaba ficando com as feridas, gente. Então, quando a gente
toca nesses assuntos, as pessoas elas precisam ter consciência das coisas, né? Porque dói muito você ser rejeitado por um emprego, por um trabalho, por uma pessoa que você ama, ou pelos pais, ou pela família, ou mesmo por um grande amor. É triste demais, porque você vai absorvendo aquilo, e aquilo vai entrando dentro de você, e sem querer a gente alimenta, né? A gente alimenta o inconsciente. Não é uma coisa consciente, não é uma coisa que você faz de propósito, mas você vai alimentar aquilo que está guardadinho dentro de você lá, e aquilo que está guardado vai crescendo dentro de você. Porque você muitas vezes vai se deparar com a mesma situação, você vai se deparar com a insegurança, com os medos, e com aquela coisa de você ser rejeitado, com aquele sentimento de rejeição. Gente, nós precisamos ser bem resolvidos na nossa vida. Nós não podemos permitir que a vida, o tempo todo, nos enfraqueça. Que a vida, o tempo todo, nos desmorone. Deixa a gente sem força, sem nada. A gente fica quebrado pela vida. Por causa da parte emocional, por causa das tristezas que a gente tem no nosso dia a dia. Então, quando eu venho falar de espiritualidade, eu trago temas que são reais e coisas que eu tenho vivido tudo isso na mesa de jogo com as pessoas, né? São pessoas que me procuram e que se sentem assim, a rejeição, sentem uma tristeza muito grande dentro do coração, né? Ficam com medo de escutarem um não ou de serem desprezadas, né? Por outras pessoas. A gente sempre fica com aquilo. O que eu fiz, né? Aí a autoestima fica para baixo, porque você quer saber o que você fez de errado, para você não ter sido amado, ou para você não ter sido reconhecido no teu trabalho, ou para você não, sabe, para você não ter portas abertas na tua vida. Porque quando alguma coisa está dentro de nós e fica mal resolvido dentro de nós, isso reflete na nossa vida, isso reflete em nós. A pessoa precisa, e precisa demais disso, que a gente fala muito aqui, que é muito importante que a pessoa tenha, que eu digo para vocês que é importante, é ter autoestima, segurança, firmeza, convicções. Porque senão, quando você entrar num processo seletivo de um trabalho, você vai ter aquela luzinha acesa dentro de você, que você pode não passar, e você vai não passar porque você vai ser rejeitado pelas pessoas que estão ali escolhendo os outros, né? Você quando começa um relacionamento, você já tem medo de que aquela pessoa possa não olhar mais para você. E nós precisamos, muitas vezes, encher a nossa vida de coisa boa e nos alimentar de coisa boa. A gente não pode de jeito maneira levar isso para a vida. Porque quando você leva essa sensação de rejeição, esse sentimento de tristeza dentro de você, a tristeza vai estar sempre perto. As coisas ruins vão estar sempre perto de você, né? Então a gente precisa dar na medida certa para saber que a gente pode não receber muita coisa. A gente pode até não receber grande coisa, mas você está dando na medida certa, sem criar uma grande ferida, sem criar uma grande dor. Gente, é muito triste quando você tem uma pessoa frustrada, né? A pessoa ficou frustrada, a pessoa ficou decepcionada, porque o que aparenta a frustração, o que aparenta a tristeza, quando você vê uma pessoa triste, muitas vezes você não consegue olhar para dentro da pessoa e não vê o tamanho do negócio. Às vezes a pessoa dentro dela, ela está moída, né? Ela está destruída por dentro. Então ela mostra uma tristeza, mas por dentro aquilo cria, né, uma dor, e essa dor, ela não sai, ela sangra. É como se tivesse uma ferida, que vai e volta, né, e ela começa a te destruir. Gente, a rejeição torna a gente culpado, a gente fica condenado. Sabe uma condenação que você tem pela tua vida, que você passa condenado pela vida, e você fica fraco por isso? Você fica culpado das coisas. Você é culpado de um relacionamento não dar certo. Você é culpado de ter perdido o emprego. Você é culpado e a culpa, ela vai te doendo. A culpa vai te reprimindo. A culpa vai te encolhendo diante da vida. Você vai ficando culpado de tudo não dar certo. E aí chega uma hora que você quer tirar isso de você, você não consegue. Porque isso entra dentro de nós e a gente acaba alimentando. Porque nosso pensamento tem muita força. E a gente, quando enfraquece, a gente não tem força no pensamento para mudar isso.
A gente começa a trabalhar o negativo, né? E ele vai crescendo dentro de nós. Então, além de você ser condenado por uma coisa que você não cometeu, não fez, não sabe por quê, você fica passando pela vida o tempo todo assim, com medo de dar tudo errado, né? Com medo das pessoas olharem para você da mesma forma que alguém já olhou um dia, né? Um relacionamento pode não dar certo, um grande emprego pode não dar certo, porque você pode encontrar com alguém que pode não olhar para você, não reconhecer suas qualidades, o que tem dentro de você. Talvez você não consiga que essas pessoas, ou talvez que essa pessoa tenha enxergado isso. Então a gente precisa perceber, porque senão você vai ter aquela sensação de abandono, de fracasso, aquela sensação de privação emocional, porque você fica você não quer sentir mais a dor que você já sentiu um dia, e você fica se privando de muita coisa, você fica com medo de sentir de novo a mesma dor e sangrar, né? Então, você quer, porque se você não tomar cuidado, você vai passar uma vida querendo a aprovação das pessoas, querendo que as pessoas gostem de você e aprovem a sua forma de ser, né, o seu jeito, e você vai querer agradar de tudo quanto é jeito. Você vai passar uma vida inteira tentando agradar as pessoas, né? E isso não é bom. Não é bom, porque você deixa de ser quem você é. E tudo que você faz, a partir do momento que você deixa de ser realmente quem você é, você começa a ter problema. Não só com a tua energia, mas com o teu caminho, com o teu destino. Então a gente precisa não ser traídos pela gente mesmo, né? Você pode aceitar uma traição que venha de fora. Você pode aceitar uma traição de uma pessoa que não te enxergue como realmente você é. Mas não traia aquilo que você tem dentro de você. Não se sabote, né? Não fique se sabotando. Não traia os princípios que você acredita. Continue acreditando no amor. Continue acreditando num bom emprego. Continue acreditando que a vida ainda te abraça. Que a vida ainda pode olhar para dentro de você. Né? Porque você não pode carregar isso pelo resto da vida. Porque tem pessoas que carregam, é como se fosse uma situação que fica dentro da pessoa uma vida inteira. Ela foi rejeitada pelo pai ou pela mãe, por uma gravidez indesejada, aí nasce uma criança, essa criança sente a rejeição. Sabe o que vai acontecer com essa criança? Ela vai levar isso por uma vida inteira. E ela vai se sentir rejeitada pelo mundo o tempo todo. E quando tem uma pessoa que ela possa amar, ela vai estar sempre com medo de que aquela pessoa olhe para ela com os olhos da rejeição, com atitudes de rejeição. É o que eu disse para vocês. Às vezes uma pessoa não prioriza um relacionamento e você entra num relacionamento, você não se sente priorizado. Você não se sente... Parece que a pessoa tem você, mas ela não consegue te enxergar. E você começa a sofrer. Aí começa a vir o sofrimento. Sabe por quê, gente? Porque a gente precisa, reconhecer as nossas qualidades, os nossos defeitos e a nossa energia. Nós precisamos se resolver com a gente mesmo. Porque quando você não se resolve com você, quando você procura no outro o que está dentro de você, você acha que o outro pode te dar aquilo que está dentro de você. Não é assim que a vida acontece. A vida não acontece dessa forma. A vida não acontece que você espere do outro, que o outro te dê aquilo que você necessita, que o outro te dê aquilo que você precisa. É igual a carência. A carência é um sério problema para o ser humano, porque você abre teu coração e você começa a amar, a se apaixonar, e aí vem o apego, e aí começa a vir um monte de situações, a possessão, você fica possessivo com a pessoa. Mas por quê? Porque você não quer aquela pessoa, você não quer ficar no vazio. Então você optou em querer aquela pessoa na tua vida para não ficar sozinho. Então na tua cabeça você ama, na tua cabeça você é apaixonado, na tua cabeça você idolatra aquela pessoa, mas você sabe dentro de você que você está só. Você sabe dentro de você que a pior carência que existe, ou a pior solidão que existe, é aquela que você compartilha com o outro. Porque você acha que você está só. Você acha que você tem alguém. Mas no fundo, você está só. No fundo, você sabe que existe um vazio, que nada é preenchido dentro de você. Porque você sabe, lá na tua consciência, que aquilo não é real, né? Não é verdadeiro. Não é de verdade. A gente não pode
viver na mentira. A gente não pode aceitar migalhas. Não podemos aceitar migalhas. Nós não estamos aqui para ficar implorando o amor de ninguém, implorando que alguém nos ame, implorando que alguém possa abrir uma porta, implorando que alguém faça algo por você. Não faça isso, gente. Não faça isso, porque não é justo. Eu digo essas palavras para vocês porque eu sei o que é isso. A gente trabalha com espiritualidade, a gente vê até que ponto o ser humano chega quando ela tem necessidade de ser amada, ou quando ela tem necessidade de querer estar bem. Ela implora, né, o sentimento do outro. Ela implora, né, ser bem-vinda na vida das pessoas. E a gente não deve fazer isso, porque não é de Deus. Nós temos que viver os nossos pecados aqui. Nós temos que viver nossas provas aqui. E nós temos que saber lidar com tudo isso, para que você não venha, através disso, sofrer consequências terríveis na tua vida. Eu precisava dizer essas coisas, porque às vezes você se programa, né, por uma coisa, e às vezes você, naquele momento que você vivencia uma tristeza, uma dor, você se programou para o seu melhor. Mas se acontecer o pior, você também se programa. A nossa memória afetiva, a nossa memória de emoção, né? Aquilo que está dentro de nós, vai estar sempre ali te machucando. Porque você vai guardar isso dentro de você. E você uma hora vai ter que se desprogramar disso. Você vai ter que tirar isso de perto de você. Por isso que existe o religar, né? Que é a religião. Existe aquela conexão que você tem com os deuses para poder entender. Você precisa entender o seu destino, entender o seu caminho, para que você possa ter sabedoria, né? E sofrer menos, porque a gente, quando tem entendimento, a gente sofre menos, bem menos. E eram essas palavras que eu queria dizer a vocês, porque é importante. Tem muitas pessoas vivendo aflições na vida, né? Porque elas são inseguras, elas têm medo de tudo, elas ficam inseguras. Elas têm insegurança no trabalho, elas têm insegurança no amor, elas vivem uma vida totalmente instável pela insegurança, né? E vão absorvendo esses ventos ruins, e isso vai programando você a ser uma pessoa fraca, a ser uma pessoa vítima, a ser uma pessoa que fica o tempo todo buscando algo que está dentro de você. Não está fora de você, está dentro de você. Então, não seja traído por você mesmo. Que é a pior traição que existe, é quando nós traímos o que nós temos dentro de nós. Eram essas palavras que eu queria dizer para vocês. Gente, daqui a pouquinho eu vou estar aqui jogando, para quem quiser, entre na live do Facebook, nome completo, data de nascimento, deem seus likes, que é importante para nós, muito importante, né? A gente precisa disso. Compartilhem a nossa live. E o telefone também daqui do estúdio, é 0 operadora 11 3171 0221, 0 operadora 11 3262 4490. E agora eu quero dar meu telefone das consultas, né? Eu estou ainda com as consultas aí, minhas consultas não são caras, eu estou uma quadra do Metrô Saúde, 0 operadora 11 98419 5090. 0 operadora 11 98419 5090. Atendo o interior, atendo as capitais, né? É sob depósito bancário. Você fica uma hora comigo, eu vou poder te orientar através do oráculo, do jogo, né? O jogo vai falar com você. Alguma coisa você vai absorver disso. Você vai entender um pouco mais a tua vida. É importante a gente ter entendimento da nossa vida, porque a gente não pode passar por aqui sem, saber o que a gente veio fazer, né? Para onde a gente está indo. E quais são os positivos que a gente pode trabalhar e também os negativos. E o Orixá pode dizer isso para você. Então, 0 operadora 11 98419 5090. Né? Vale a pena, porque você vai ver que muita coisa a gente tira da cabeça e a gente recebe um novo oxigênio para caminhar. 0 operadora 11 98419 5090. Agradecendo o carinho de vocês. Motumbá, Motumbaxé.